Senhor Jesus disse assim: toda boa árvore produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus estava dando a dica de como nós podemos conhecer as pessoas e também conhecer a nós mesmos. Muitas vezes você se surpreende, se decepciona, fica até chocado com determinadas pessoas, porque elas demonstram atitudes que você não esperava. Mas aqui Jesus está dando a dica para que nós venhamos aprender a detectar quem é quem. Ele disse que nós não devemos olhar para a árvore, mas sim para o fruto. Todo agricultor, lavrador, entende bem disso. Você que está me ouvindo, me assistindo aí no campo, você que trabalha com plantações, com árvores, você que cuida de um bosque, você sabe muito bem. Por mais frondosa, bonita, a folhagem de uma árvore, os galhos, a aparência de uma árvore, o valor dela, além de prover sombra, está na qualidade dos seus frutos. Então não se julga uma árvore pela aparência. A prova da saúde da árvore está no fruto dela, em que tipo de fruto ela produz. Jesus está nos ensinando a aplicar este mesmo conhecimento às pessoas. Como nós somos facilmente levados pelos olhos, Jesus está alertando que nós não devemos olhar para a aparência das pessoas. Não devemos nos impressionar com o que elas demonstram de imediato. Mas devemos procurar quais são os seus frutos. Porque o fruto da árvore não engana. Jesus disse, não há como uma árvore má dar bom fruto e vice-versa. Então o fruto não engana, o fruto é resultado do que está dentro da árvore. Assim como o fruto da vida da pessoa é resultado do que está dentro dela. Ora, algumas coisas nós sabemos sobre olhar o fruto. Primeiro, é que um fruto não aparece rápido. O fruto leva tempo, não é algo imediato. Logo, por exemplo, quando você entra em um relacionamento com alguém, quantas pessoas se arrebentam porque encontram a pessoa na balada, daí uma semana ela está morando junto com ela. Encontrou uma pessoa ontem, daqui a 2 meses está lá na casa dela, está na cama, ou nem 2 meses, 2 dias, 2 horas, está na cama com a pessoa. Se entrega à pessoa sem mal conhecê-la. Aí depois começam a aparecer os frutos. E aí a pessoa tem dor de barriga. Mas por quê? Porque ela não deu o tempo necessário para conhecer o fruto da pessoa. Foi na aparência. Era bonita, era atraente, tinha um bom carro, um bom trabalho, uma boa conversa. Foi na aparência e aí caiu no conto do vigário. Quantas pessoas caem em golpes financeiros, recebem uma mensagem no WhatsApp, recebem um e-mail na sua caixa de entrada, são abordadas por alguém aparentemente muito bem intencionado, alguém bem vestido, alguém com uma página na rede social que ostenta uma vida de riqueza, carros novos, importados, viagens, etc, etc. E a pessoa se impressiona com aquilo que ela vê e cai no golpe da pirâmide, cai no golpe do esquema financeiro. Daqui a pouquinho ela está
entrando com um processo judicial para tentar reaver o que ela investiu. Mas por que que ela caiu no golpe? Porque ela se deixou levar pela aparência. Se deixou levar pela aparência. Quantas pessoas nas igrejas, ou de forma geral, olham o pastor, o líder religioso, e fica impressionado pela sua prédica, impressionado pelos milagres realizados por ele, aliás, aparentemente por ele, ficam impressionados com o número de pessoas que estão ali na sua audiência ou plateia, e aí dizem, olha, ali vai um homem de Deus, ali vai um grande homem de Deus, porque olha como ele prega, olha os milagres, olha os testemunhos, mas se esquece de olhar o fruto. O fruto da vida da pessoa. Jesus distingue muito bem, inclusive você pode ler isso, esse texto sobre conhecer as pessoas pelos seus frutos, está em Mateus capítulo 7, você pode ler. E você vai ver que o contexto desta palavra é exatamente Jesus alertando as pessoas sobre os falsos profetas. Aqueles que expulsavam demônios em seu nome, aqueles que curavam, aqueles que realizavam muitos milagres, pregavam, profetizavam, e Jesus dizia para eles, apartai-vos de mim, não vos conheço. Ou seja, as obras em si, os milagres que alguém em nome de Jesus pode realizar, não significa que aquela pessoa é de Deus. Porque em nome de Jesus os milagres são feitos, não em nome da pessoa. Então, como Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios, então em nome de Jesus é possível, pela fé, realizar milagres. Mas a glória não é de quem está ali usando o nome, a glória é do nome. Então, pelo nome de Jesus, as pessoas podem ser curadas, os demônios podem ser expulsos. Pelo nome de Jesus, a palavra de Jesus, muita gente pode mudar de vida, se converter. Significa que o mensageiro, o pregador, o que está falando dos milagres, ou orando para que os milagres aconteçam, é uma boa árvore? Não. Jesus nos acautela, nos avisa, dizendo que não. Você tem que olhar o fruto da vida da pessoa. No caso do pastor, do homem de Deus, você tem que olhar o quê? Como é, em primeiro lugar, o seu casamento? Como é o casamento do homem de Deus? Porque a sua esposa é a sua primeira ovelha. A sua esposa o conhece nu, literalmente. Ela o conhece como ele é, não no altar somente, mas fora do altar. Como é o casamento deste homem de Deus? Como é o seu casamento? Como ele é nos bastidores, a sua conduta, o seu caráter. Qual é, ao longo dos anos que ele tem servido a Deus, qual é o seu histórico? Qual o seu histórico? O seu pastor é um pastor que caiu de paraquedas? Seu pastor é um pastor que saiu de um ministério por rebelião, por falsa conduta, por adultério, por mentiras, por roubo, e de repente ele abriu uma igreja como quem abre um comércio, um restaurante? Quem é o teu pastor? Quem é? Você tem que vigiar, você tem que olhar, você tem que abrir os seus olhos para os frutos das árvores, os frutos das pessoas, porque estes não mentem. Assim como você tem que olhar para o fruto da sua vida. Porque se você diz que é cristão, vai à igreja, é convertido, batizado nas águas, tem o Espírito Santo, mas o fruto da sua vida é mentira, o fruto da sua vida é mau caráter, é nervosismo, é briga toda hora, é inimizade, é vícios, prostituição, é pornografia, são comportamentos que você tem que ficar cobrindo seus rastros para ninguém descobrir, então, na verdade, você não é de Deus ainda, como você aparenta ser. Você não é de Deus, independente do seu tempo de igreja, título, uniforme, seja você quem for. Então, Jesus disse bem claro, pelos seus frutos os conhecereis. Nós temos de aprender a olhar e procurar os frutos, pois os frutos não mentem.
quem é de Deus, quem é árvore plantada por Deus, ligada às águas, como diz lá em Jeremias 17, que a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que estende as suas raízes para as águas, ela dá fruto o ano todo, independente da estação. Ela resiste às intempéries. Quando uma pessoa é plantada por Deus, então ela passa pelos desertos, dificuldades, tribulações, perseguições. Ela não é mudada pelos problemas externos, as circunstâncias do lado de fora, porque a sua raiz está estendida para o ribeiro de águas, que aqui representa o Espírito Santo. É esta árvore que nós temos de ser. Árvore plantada pelo Pai, ligada ao Pai, que dá fruto sempre. Fruto bom, fruto que permanece. Fruto que é resultado desta raiz ligada à fonte das águas, que é o próprio Deus. Então a pergunta é: que tipo de árvore você é? Julgada pelos seus frutos. E quem são as pessoas a quem você tem ouvido, acompanhado, novamente ligado, não à aparência, mas aos frutos que estas pessoas têm demonstrado? Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!